Fala pessoal, uma ótima noite. Mais um bate-papo com Jefferson Cassundé. Se você quer gravar o seu podcast, quer falar sobre o seu comércio, falar sobre você, sobre aquele trabalho que você desenvolve na sua cidade ou na sua região, entre em contato conosco através das redes sociais, Jornal Cidade em Alerta e Jefferson Cassundé, ou também pelo nosso celular 96345 2218. Nessa noite nós temos um convidado especial, líder comunitário na cidade de Carapicuíba há mais de 10 anos. Ele que tem um nome artista, Gustavo Lima, mas não é o Gustavo Lima, o sertanejo, é o Gustavo Lima de Carapicuíba. Fala, Gustavo! Tá bom, Jefferson. Ah, e detalhe, hein, eu sempre É, falo, eu sou original, porque eu sou o Gustavo Lima. é o Gustavo Lima mesmo, Eu sou o Gustavo comprova no Lima. E há RG. muito mais tempo do que ele. Com Gus- certeza, há muito mais tempo. Gustavo, você é professor, produtor e hoje é o desenvolvedor humano. A gente vai entrar nesse assunto, falar um pouquinho sobre essas suas áreas, mas eu gostaria que nesse primeiro momento você se apresentasse. Quem é o Gustavo Lima de Carapicuíba? Jefferson, é assim, eu sou uma pessoa que convive com os problemas de Carapicuíba, né? Convive com as pessoas de Carapicuíba. Eu gosto de conviver com pessoas e gosto de resolver problemas, né? Tanto que assim, hoje as pessoas me chamam em vários lugares, em vários bairros, sem que eu espere, assim, meu celular vem uma mensagenzinha. Gustavo, dá pra você ajudar a gente aqui? Que não sei. Eu gosto de resolver problema, Uhum, entendeu? Tem gente que cria problema para vender a solução. Eu só vou atrás da solução, na verdade, né? show. E assim, Gustavo Lima é uma pessoa que gosta de, além de ajudar as pessoas, né, também transformar as pessoas, né? Tirar as pessoas do comodismo, fazê-las pensar, né? Torná-las independentes. E eu tenho uma satisfação muito grande quando eu faço isso, quando eu vejo o resultado positivo. Top. É. E como que foi que você iniciou? Antes, hoje você é um desenvolvedor humano, mas você foi professor. Como foi entrar nessa área, essa profissão tão importante assim no nosso país? Eu sempre quis ser professor. É incrível, é incrível. Desde, assim, criança, eu queria ser professor. Eu achava. Sabe a figura bonita? Eu Aham. gostava da figura, sabe? Eu tinha professores e eu ficava encantado assim. Né? Eu estudei em São Paulo, depois estudei no Pio 10, ali em Osasco e tal. E eu olhava os professores e eu achava muito bacana, sabe? Assim, transmitir conhecimento, transformar pessoas. E isso está dentro do desenvolvimento humano, que ao longo do tempo eu fui fazendo, né? Então, assim, professor foi minha paixão. E deu muito certo, porque quando eu entrei na faculdade, eu sabia que na época, eu tinha 18 anos, eu sabia que podia pegar aulas, Uhum. né? Porque tinha muita falta de professores na época, muita falta mesmo. E eu fui ali no Maria Alice, sabe o Colégio Maria Alice, na Santa Terezinha? Eu fui direto ali porque uma prima minha estava saindo de licença maternidade. Já foi certinho Fui aonde na certeiro ali, fonte. fui certeiro ali. E ela falou, Gustavo, eu tô saindo e tal, vai lá conversar com a diretora. Eu fui, eu cheguei lá, tipo assim, acho que umas 10 da manhã, às 7 da noite eu tava dando aula. Caraca. Foi muito bacana, foi muito bacana. E assim, foi uma experiência incrível. Dei aula ali, depois dei aula em Osasco, no Colégio Aplicação, no Leonardo da Vinci. Aham. Foi incrível, foi incrível. E quanto tempo você ficou como professor? 8 anos. 8 anos? E nesses 8 anos, Gustavo Lima, como que você se sentiu fazendo? A gente sabe que o papel de responsabilidade dos jovens, das crianças, é os pais, né? Mas tem a importância do professor, né? De ensinar e depende muito se o aluno foi criado para aprender, né? Como que foi esses seus 8 anos? Como você viu você se desenvolvendo e ajudando também outras futuras gerações? Jefferson, quem educa é pai, pai e mãe. Professor transmite conhecimento. Isso tem que ficar muito claro. Professor não Show. educa. Professor transmite conhecimento, né? Eu me transformei muito, porque assim, a gente vai lidando com pessoas, né? E cada ser humano
é diferente, tem um perfil diferente, né? Nós estávamos falando agora há pouco, antes de começar a Sim. entrevista, né? Então, eu fui crescendo, eu fui vendo, assim, os meus erros, fui vendo os meus acertos, né, como professor, vendo no que eu poderia ser melhor. Graças a Deus a gente está em constante transformação, né? Então, isso é muito importante. Mas, assim, eu vi, por exemplo, alunos que... Eu tive aluno problemático no primeiro ano, porque eu tinha 18 anos. Pensa Nossa, um cara novo, com né? 18 anos dando aula à noite para gente, aluno com 20 anos. Assim, dificilmente eu teria o respeito das pessoas. Então, eu tentava me impor de outro jeito, não pelo conhecimento, mas pela força, sabe? E aí eu comecei a perceber que não é certo com o passar dos anos, evidentemente, Aham. né? E aí foi assim que eu fui crescendo. E eu vi muitas pessoas se desenvolvendo, sabe? Fui acompanhando, né? Porque assim, os alunos saíam, o Maria Alice na época era até a oitava série, que hoje é nono ano, né? Uhum. Mas eu acompanhava esses alunos, né? Assim, a trajetória deles e tal. E é muito bacana. Top. É muito bacana. Hoje você tem conhece algum aluno seu que foi no passado, que hoje você encontra e a pessoa lembra de você e te agradece por algo, pelo professor, pelo profissional e pelo ser humano, né? Porque além do ser o professor, tem aquele lado humano da pessoa. Já teve esse encontro assim? Ah, curiosamente, é a Simone. A Simone. Verdade. Simone Natalina, né? Aham. Ela foi minha professora. Ela foi minha aluna. E aí, assim, eu fiquei um tempo sem vê-la, né? E aí tem aquele negócio do Facebook e tudo mais, tal, que as pessoas começam a se encontrar e tudo. E aí eu a encontrei pessoalmente numa reunião que teve do partido, né? E ela é presidente do partido. E aí, quando ela me viu, ela falou: Gustavo, o que você tá fazendo aqui? Aí eu expliquei pra ela, tal, né? E foi um encontro muito bacana. Mas eu tenho outros alunos também. Tenho um primo que foi meu aluno. Tem um primo que foi meu Olha aluno. só. É, na época em que eu comecei a dar aula, eu gostava tanto de dar aula, eu estava tão ali presente, que eu consegui aos sábados uma sala lá no Maria Alice com a diretora. Eu não ganhava nada, mas eu reunia alunos que estavam na oitava série e que iam prestar ITB. Iam prestar o cursinho, o vestibulinho para entrar no ITB. Então eu dava aula de português para essas Olha que pessoas. E legal. nos É ajudava em um alguma coisa. pré-vestibular, né? Só de língua Só de língua portuguesa, portuguesa, sim. evidentemente, né? Das outras matérias não, mas Uhum. eu acho que eu ajudei em alguma coisa, né? Com certeza. Mas sim, mas encontro. Eu tenho, ó, inclusive, alunos do Anglo, alunos do Anglo, que eu digo Leonardo, né? Aham. Do Aplicação, que era o colégio que eu dava aula também. Enfim, Que tenho. legal. É bem bacana. Nesses 8 anos que você viveu essa experiência de professor, depois você foi para uma área muito legal também e totalmente assim oposto, né? Sempre da Como comunicação. como produtor, você trabalhou em algumas TVs, em algumas redes aqui na região. Fala um pouquinho dessa sua experiência, o período que você vivenciou isso na sua carreira? Ó, eu comecei numa TV Alphaville, você já ouviu falar? Já. TV Alphaville. A gente apresentei, um amigo meu, a gente apresentava um programa, então durou muito pouco. Foi um pouquinho tempo, tudo mais, mas foi uma experiência, né? Aham. Era um programa de esporte, a gente saltou de bang jump lá no Guarujá, Que tal. legal. Foi a primeira vez, assim, bang jump tava começando e tal, né? A gente saltou de bang jump, eu encarando meu medo e tal, foi. E aí depois eu fui para uma área que eu acho que você conhece muito bem também, que é de propaganda, de agência. Uhum. Eu fui trabalhar numa agência em São Paulo. Trabalhei um tempo lá, foi fantástico, foi incrível. E da agência eu saí, fui pra Band, né? Porque a Marlene Matos, eu conhecia a diretora, que a Marlene Matos levou pra Band, que não sei o que lá, e ela me chamou pra fazer uma produção de um programa lá, tal, fiz. Só que de lá eu vim pra Rede TV. Do programa que o Clodovil apresentava, A Casa é Sua, Sim. Aham. que era um sucesso estrondoso, né? Aquele, por incrível que pareça, assim, foi um ano em que a Rede TV, foram anos, né, com o Clodovil à frente do programa, que a Rede TV conseguia arrebentar até a Globo. Até a Globo. Sabe assim, uma coisa que a gente sempre falava o Clodovil pegava o programa com, sei lá, 2 pontos de audiência.
Ele ficava na frente da câmera, assim, ó, como eu tô aqui, ó, na frente da câmera, assim, e começava a falar para as pessoas, aleatoriamente, não tinha texto. Ele chegava, pá, 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 pá. Bicho, você só via o monitor do Ibope fazendo assim, ó, subindo, 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 subindo. Ele entregava o programa com 13 pontos. Nossa. Imagine um programa de rede TV com 13 pontos à tarde. Não é nem horário nobre. Aham. Né? Então, dava prazer trabalhar ali. Aí o Clodovil saiu por conta daquele problema com o Pânico e tudo mais, tal, né? Infelizmente, tudo é por dinheiro, o Pânico dava muita grana, tal. Uhum. Então eles optaram pelo Pânico. Aí veio o Ronaldo Esper, né? Aí o programa decaiu muito, mas muito E você continuou ainda lá. na produção na e direção. Uhum. E direção. Aí eu dirigi o Ronaldo no palco, no estúdio mesmo, entendeu? Caramba, que experiência legal, hein? Sofrível. Mas é uma experiência, né, É uma que você experiência, leva pra sua é uma vida, que experiência. você É uma traz, experiência. traz coisas positivas e negativas do que fazer e do que não fazer. E era muito bacana, porque assim, eu ficava dirigindo o Ronaldo, assim, eu ficava, sabe, ajoelhado no chão, assim, falando o que podia, o que não podia, com as dálias pra ele ler e tal, né? Aham. Só que aí não deu certo. O Ronaldo veio quem? A Monique Evans. Aí, cara, o programa voltou a estourar, porque a Uau. Monique Evans é um sucesso. Olha, eu sou fã da Monique. Aham. Eu sou fã. Ela é uma pessoa excelente, ela é uma pessoa baita profissional, sabe muito de televisão, sabe lidar com as pessoas, é muito humana. É incrível. Show de Ela é uma bola, pessoa hein? que... Aí depois me tiraram do programa da Monique, porque já estava maduro o programa, né? A Casa é Sua já estava muito madura e a Monique sabia muito, né? Uhum. E aí ia começar um novo programa na Rede TV chamado Encontro Marcado, com o Gaspareto, Ah. filho da Zíbia Gaspareto, que ele era psicólogo e tudo mais e tal. E era um programa de autoajuda. Uhum. Né? E ele era um showman, assim, sabe? Ele Era um sabia. produto, né? Ele sabia apresentar, ele sabia cativar as pessoas e tudo mais, tal, né? E também rendia muito o programa. Era muito bom, só que era um programa que tinha prazo para terminar. Sim. E aí terminou e todo mundo foi dispensado e aí, enfim, né? E aí eu continuei com essa coisa do desenvolvimento humano, que tem a ver com psicologia positiva. Uhum. Aí eu fui para a área do desenvolvimento humano mesmo, entendeu? E fala um pouquinho pra gente sobre isso, né? Você passou como professor, produtor, e eu vejo aquilo que você falou, tudo tem a ver com a comunicação e também ajudar, É. né? A você se desenvolver, a você falou negócios que de transmitir o conhecimento, isso eu achei muito legal também. E como que foi essa sua experiência como desenvolvedor humano? Ainda é, viu? Ah, Ainda é, porque assim, eu não, como desenvolvedor humano, eu não paro de estudar. Né? Inclusive, tem graduação já para desenvolvimento humano, né? Que tem a ver com ciência da felicidade. Sabia que ciência da felicidade já é uma graduação de faculdade? caramba, não. É incrível, é incrível. É um ramo da psicologia positiva, né? Que começou nos anos 1900, final de 80, dos anos 80, mais ou menos, tal, com o Martin Seligman. É uma coisa incrível. É um ramo da psicologia que foca no que a pessoa tem de bom. Porque a psicologia ela começou a ser trabalhada a partir da Segunda Guerra Mundial, que as pessoas voltavam da guerra acabadas, doentes mesmo. Então a psicologia naquela época tratava das doenças mentais, né, Uhum. que as pessoas adquiriam com a guerra, que não é fácil, né? Sim. E aí surgiu o ramo da psicologia positiva, que é trabalhar o que a pessoa tem de melhor, é potencializar aquilo que ela tem de melhor, né? E é muito respeitado. Não substitui a psicologia, de jeito nenhum. A Uhum. psicologia positiva é um ramo da psicologia. Mas é um segmento, né? É um Dentro da segmento. psicologia. Alguns psicólogos são contra, porque preferem tratar como problema mesmo das pessoas, né? Ah, Eu até discuto isso com a minha sobrinha, que ela tá fazendo faculdade de psicologia, tá acho que no 5º semestre já tal. hum. A gente discute bastante sobre isso. Mas eu sou pós-graduado, né, em psicologia positiva. E aí, o que acontece, né? Eu trabalho tudo isso aliado à saúde e bem-estar do idoso, por exemplo. Que eu também sou graduado em gerontologia, Ah. né? Então, você percebe, eu comecei cuidando dos alunos, desenvolvendo adolescentes. E agora que eu já estou chegando
né, já tenho mais de 50 anos, eu cuido de adulto, de idoso, da pessoa idosa. Então, assim, foram períodos que eu fui desenvolvendo, entendeu? Então, o desenvolvimento humano, ele não para nunca. Ele começa a partir do momento que a pessoa nasce até o momento que a pessoa morre, né? Você estava falando aqui, eu estava dando uma pesquisada, eu entrevistei. Ah, som. Pode? Você estava falando aqui referente à psicologia positiva. E eu lembrei de um tema, eu não sei se tem muito a ver, mas recentemente eu entrevistei um rapaz aqui, ele é de Carapicuíba também, que ele é mentor de pontos fortes. Eu não sei se tem a ver. Como que é o trabalho dele, que ele desenvolve como essa mentoria? Eu não me lembro ao certo quantas categorias nós temos, que nem tipo assim, é a questão que a gente estava falando nos bastidores. Ah, eu funciono melhor à noite do que de manhã. Ah, eu sou mais comunicativo. Ah, eu sou mais proativo e tal. Então são 32 categorias que todos nós temos. Só que aí, dentro dessa mentoria, ele lista quais são as suas principais. Porque o que, que acontece? Muitas vezes, e é isso eu achei muito interessante. A criança na escola, o jovem, ele é bom em matemática e ruim em português. Na nossa cabeça, na cabeça de um pai, de uma pessoa que educa, ele fala assim: bom, se ele é bom aqui em matemática, eu vou forçar ele aqui a melhorar no português. Sendo que ele não é bom em português. Então, assim, você vai gastar uma energia, investir um tempo em algo que ele não é bom. Que ele é bom aqui, ó, em matemática. E aí, essa mentoria dos pontos fortes, ela mostra isso, porque às vezes você, puxa, que nem você falou, eu funciono mais à noite. Aí você se força a ter uma mente criativa de manhã. Cara, não vai ter. Não vai ter. Não vai ter. Então, isso tem a ver, essa psicologia positiva, junto com essa mentoria dos pontos fortes? Total. Legal. Total. Assim, ó, mentoring, o coaching, né? Tudo isso faz parte da psicologia positiva. Tem que ser usado da forma correta, não pensando só em ganhar dinheiro. Óbvio Sim. que a gente vive com o dinheiro. Dinheiro é importante, Uhum. evidentemente, né? Ah, dinheiro não traz felicidade. Mano, traz sim. Traz sim. Sabe? Não seja hipócrita em dizer que dinheiro não traz felicidade, porque traz. E aí, assim, embora a felicidade não seja uma constante, isso é um ponto da psicologia positiva, nós vivemos momentos felizes, nós vivemos momentos tristes. Olha que chato seria se a gente vivesse só felicidade, felicidade, felicidade. Ou só tristeza, tristeza, tristeza. É uma montanha russa, né? Exatamente, né? Então, assim, tem o ponto de equilíbrio. A gente precisa. Quando você compra um carro zero, por exemplo, a sua felicidade sobe, 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 sobe. Quando você se acostuma com o carro, ela começa a descer, 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 Já quer descer. trocar. E aí você vive aquela constante. Você vai ficar 3 anos ali naquela constante, de repente começa a cair, porque você fica descontente com o carro e tal. Aí você troca o carro, vai subir de novo. Então, é sempre uma constante, né? Não aliás, não é uma constante, é sempre um sobe e desce. Só Uhum. vive uma constante ou de depressão ou de felicidade aqueles que são bipolares, ou então aqueles que estão numa depressão profunda, né? Aí tem que cuidar, tem que tomar remédio, tem que ir ao médico e tudo mais, tal, né? Aí não é questão de psicologia positiva, é mais de psiquiatria Uhum. e tudo mais, tal. Mas enfim. Então, assim, em países de primeiro mundo, por exemplo, você está falando da criança na escola. Na Finlândia, por exemplo, nos Estados Unidos. E até estão tentando implantar no Brasil isso. De uma forma meio torta, assim, que não está funcionando muito. Mas assim, a pessoa é melhor em matemática. Então vamos desenvolver tudo aquilo que ela tem de bom em matemática, sabe? Vamos a matemática avançada, vamos botar a criança para estudar a matemática que ela gosta, Uhum. fazer o que ela gosta. Não dispensar o português, não dispensar a história, porque tem que saber e tal, mas assim, potencializar aquilo no que ela é boa, no que ela é excelente, torná-la excelente naquilo que ela é boa. Aham. Você entendeu? Eu acho super importante e tem a ver com a psicologia positiva total. No Brasil, ainda tá, né, aquele novo ensino médio e tudo mais, tal. Até estão falando em colocar desenvolvimento humano nas escolas, né? Agora parece que tá, parece não, agora tá uma discussão aí
em haver psicólogos e assistentes sociais nas escolas. Acho extremamente importante. Acho de extrema importância ter psicólogo em toda a escola, ter assistente social em toda a escola. Disseram que haveria um trabalho de desenvolvimento humano agora com essa nova reformulação aí do ensino. Uhum. Não vejo isso. Professor de matemática é professor de matemática, sabe? Assim, ele não tem que se preocupar em desenvolvimento humano. Coloca a pessoa que é especializada. Profissional. Exatamente. Eu acho que essa questão da reforma de acontecer, outras matérias que eu acho muito interessante e importante também, pensando, Gustavo, numa próxima geração, né? É você desenvolver uma nova cultura, um novo conceito. Então, a questão da educação financeira, eu acho que é de extrema Extrema importância. importância. A questão do meio ambiente, você ensinar os jovens, as crianças, né? A questão de separar o lixo do plástico, o que pode, o que dá para se reaproveitar, o que não dá. Às vezes as pessoas, né? Não sei, os gestores, eles têm uma visão de que isso não é importante. E aí você pensa no tanto que você vai investir, economizar na mão de obra, em políticas públicas que vai transformar uma nova geração. E você falou um negócio muito importante, a questão de um psicólogo na escola, a questão de um assistente social na escola. E eu vou muito mais além. A gente já aqui já passou no programa, entrevistamos pessoas da área da segurança, da área da medicina, aonde fala da falta de comprometimento, que essa é a palavra, dos gestores no Brasil, né? Não estou falando específico de um lugar só, mas da preocupação de ter um acompanhamento, uma pessoa que trabalha como GCM, como policial, não tem um psicólogo para acompanhar, porque acontece traumas. O pessoal da área da saúde acontece traumas, mas aí se ela vai procurar ajuda psicológica para não lá na frente não ocasionar um derrame, uma parada, um AVC, outras coisas, Suicídio. um suicídio, políticas públicas e um amparo, né, para ter uma pessoa para atender, para saber qual que é o seu problema. Eu acho que isso faz uma diferença muito grande e eu acredito que o investimento vale a pena, porque você vai ver lá na frente que os hospitais vão estar mais vazios, não vai ter tanta gente necessitando daquela atenção mais avançada, sendo que você poderia fazer esse atendimento no primeiro atendimento, né? No básico. É porque eu acho que assim, gestores pensam que tudo é custo, né? Eles olham assim, quanto vai custar isso hoje? Mas assim, vai custar muito mais deixando passar muito mais tempo, né? Cara, eu quero fazer uma analogia assim, você tem um carro, seu carro começa a fazer um barulhinho, você vai deixando. Semana que vem esse barulhinho já vai estar maior. Daqui a 15 dias, de repente o motor já vai estar vazando. Você entendeu? Se você não cuida no começo, você vai ter que gastar muito mais no final. Uhum. Isso se você não perder, né? Quantos suicídios não acontecem porque as questões não foram tratadas no início? Né? E ter um psicólogo. Sim, Gasta-se muito menos, sim. né? E é um investimento, né? É um investimento, não é um custo. É um investimento. Não é um custo, Um eu investimento. acho. Gustavo, vamos entrar um pouquinho no assunto, falando um pouco de você, da sua vida pessoal, a sua vida como um líder comunitário. Você vem fazendo um trabalho muito bacana em Carapicuíba. Você que é da área da comunicação, vem mostrando algumas reivindicações, né, da população, não somente de um bairro só, mas você tem trabalhado bastante em toda a cidade de Carapicuíba. Fala um pouquinho sobre esse trabalho e como que surgiu isso assim, das pessoas acabar te procurando ou você mostrando uma outra realidade que acontece na cidade de Carapicuíba. É que assim, tudo é uma rede, né? Quando você faz alguma coisa, um fala pro outro, tá? E aí hoje a gente tem internet que ninguém fica sem saber nada de você, né? Então, e é tão louco, né? Porque quando você abre uma página na internet, começam a vir pessoas que você nunca viu na vida, mas começam a te seguir. Ou de repente gostam do seu trabalho, ou enfim, não sei porquê. Mas, cara, isso começou assim, porque como eu sou
eu tô nessa coisa de ajudar as pessoas, de ajudar o próximo mesmo e tal, né? E não é nenhum sensacionalismo, não, sabe, Jefferson? Uhum. Porque assim, eu aponto, ó, eu acho que é muito importante deixar uma coisa clara. Ah, você aponta muito o dedo para as pessoas, você faz muitas críticas. Só que eu faço a crítica e vou atrás da solução, Isso é importante. entendeu? Se virem, as pessoas que virem os meus vídeos, veem que eu faço a crítica e já apresento o protocolo. Ó, tá aqui, ó, pedi isso. Entendeu? Uhum. Já fui atrás, já está protocolado. Já tem um ofício, um requerimento, alguma coisa assim. Então, assim, não é fazer para eu me aparecer para eu ganhar like. Longe disso. É bom um like. Claro que é. Porque você mensura o quanto as pessoas estão te seguindo, estão te acompanhando, né? Mas, enfim, eu corro pela cidade porque as pessoas começam a me procurar, né? Manda mensagem no Messenger, manda, enfim, né? E aí eu vou. Eu não tenho um reduto. Eu não gosto de rotular, sabe? Quando você tem um reduto, parece que você só vai trabalhar para aquele lugar. E se você não faz para aquilo, então já não tá mais fazendo, tinha algum interesse que não sei o que. Não. Carapicuíba é tão necessitada de ajuda que eu corro para todos os lados, né? Ah, você carrega uma bandeira? Não. Para mim carregar a bandeira é rotular, eu não gosto de rotular. Sabe? Eu sou livre para poder trabalhar para quem quiser, para poder ajudar naquilo que eu puder fazer, sabe? Assim, Uhum. como político, como ser humano, eu não carrego bandeira, eu não tenho o meu local lá, entendeu? Que eles falam aí, o reduto. Reduto. Não gosto disso. Não gosto de rótulo. Né? Eu vou aonde me chamam, aonde tem problema que eu vejo que dá para ajudar para resolver. E dentro desse trabalho que você vem desenvolvendo, ô Gustavo, queria que você falasse de um que você esteve presente, acompanhou, que foi algo que te chocou bastante na questão assim, de uma política pública, de uma ação que era um problema muito grande para a comunidade, para a região, e que você viu que, poxa, o que falta mesmo é uma falta, vontade de querer fazer e resolver essa situação. Teve algum caso assim que te surpreendeu de você ver que era fácil de se fazer, só faltava mesmo alguém que queira mesmo resolver aquele problema? Jefferson, ó, teve um recente, vou citar um recente aí, coisa de 2 meses mais ou menos. E é por isso que eu digo que eu não gosto de reduto, Aham. porque não era no meu reduto, né? Assim, supostamente onde eu moro, no meu bairro. A pessoa me chamou de um bairro porque viu, não me tinha no Facebook, mas alguém compartilhou algo que eu fiz e chegou até essa pessoa. E essa pessoa me mandou uma mensagem pedindo ajuda pro bairro dela. Quer que eu fale o bairro ou não? Pode falar, à Vila vontade. Gustavo Correia. Uhum. E aí ela me mandou a mensagem e falou: Olha, Gustavo, tá acontecendo isso no meu bairro. Há um ano começaram as obras da Sabesp e Prefeitura aqui na Vila Gustavo. E começou em junho ou julho, largaram em dezembro e não voltaram mais. E as ruas estão alagando, barro, me mandou fotos, inclusive. Tava um caos. Assim, estado, situação Precário. de guerra mesmo, sabe? Praça de guerra. Uhum. Aí eu falei, ela me mandou num dia, no dia seguinte eu falei, olha, amanhã eu vou aí. Beleza? Beleza. Falei, fica alguém me esperando, porque eu não conheço o bairro direito e tal, pra me apresentar os problemas, os pontos. Aham. Aí ficaram me esperando, eu fui com meu pai, inclusive. Meu pai olhou e falou, meu Deus do céu. Meu pai é de Carapicuíba, meu pai tem 74 anos. Ele falou, eu nunca imaginei que fosse estar nessa situação. E aí a gente foi. E aí eu comecei a olhar tal. O que aconteceu, Jefferson? A Sabesp, junto com a empresa contratada pela prefeitura, abriram a Sabesp abriu para trocar encanamento, para fazer as obras e tudo mais, tal. Deu coisa errada, fecharam. A empresa contratada pela prefeitura largou lixo, largou entulho. Tava muito feia a situação. O que eu fiz? Um vídeo mostrando tudo. Mandei para um programa de televisão do Edu, do Eduardo Uhum. Araújo, mandei, ele botou no ar, eu botei nas redes sociais, o negócio viralizou. A moradora que me chamou falou que naquela tarde, eu fui de manhã,
Naquela tarde, acho que havia 2 secretarias já lá para ver o que estava acontecendo. Secretarias da prefeitura. Aham. E aí, por intermédio, aí aquela rede de conhecimentos e tudo mais, tal, eu entrei em contato com um amigo meu que é superintendente da Sabesp em São Paulo, tal. E ele já começou a correr, ele falou: "Não, Gustavo, deixa comigo". Me mandou já os protocolos assim, no mesmo dia, ele fez os protocolos, fez os requerimentos, tal. Acho que na segunda-feira já começaram a se movimentar e estão lá. Só que assim, você entende que gasta-se muito mais dinheiro para refazer do que para começar do zero? Sim. Por que não fazer tudo do jeito que tem que ser feito? Por que não começar do zero e finalizar a coisa? É algo que a gente, nós seres humanos normais, não entendemos. Uhum. Cara, faça a coisa certa. Pra que fazer duas vezes se Não, e não eles pode tiveram fazer que uma reabrir vez? buracos. Continua uma praça de guerra. Mas Uhum. assim, a gente vê a evolução. Eu estive lá na semana passada para ver como é que tava. Eu vi a evolução. Mas assim, na entrada do bairro, por exemplo, tem um parquinho infantil com playground, tal, uma praça bonita, bonita. Tem campo de bote e tudo mais, tal. Mas assim, as cores dos brinquedos estão de uma gestão de 8 anos. Nem as cores foram mudadas. E os brinquedos, cara, todos de madeira podres. Se eu não me engano, foi até seu pai na época em que era Secretário de secretário, Serviços Municipais. quem instalou aqueles brinquedos lá. Na época ele usava um slogan que ele falava assim, né? Existia muitos bota fora na cidade. Então, ele como secretário, ele teve essa iniciativa junto com o prefeito Sérgio Ribeiro na época, né? De transformar lugares que era lixo em luxo, Aham. né? E aí a pessoa, putz, mas uma pracinha, um negocinho, não sei o quê. Mas, cara, olha só, isso é uma mentalidade que eu vejo de pessoas visionárias. Valoriza o bairro, né? Você tem uma praça, você tem um local aonde você afasta a questão de usuários de drogas, porque você traz uma segurança, você traz um espaço para as crianças, para os jovens e para a melhor idade, que é o jogo de bote, tchau. Você tá fazendo saúde, Proporcionando. proporcionando saúde, É, bem-estar e é. tal. E aí eu vejo que muitas vezes os gestores acabam, eu não vou fazer porque foi uma gestão passada, eu vou deixar lá. Mas quem sofre não é a pessoa que fez no passado, e sim aquela população que está lá que não tem mais Ah, aquele Ô serviço. Jefferson, pra você ter uma ideia, alguém comentou no vídeo que eu fiz sobre a pracinha ali, o playground, que há um tempo encontraram uma pessoa morta no meio das árvores. Olha que absurdo. Por quê? Porque aquilo não tem poda, não tá horrível aquilo. Você deve passar, você vindo do estúdio para lá, você Uhum, deve passar pela frente da Vila Gustavo. Aquelas árvores estão horríveis, sim. né? É uma poda, né? Para eu conseguir, eu sei que é difícil podar árvore, tem uma legislação especial tal. Mas ali na Vila Sul-Americana tinha um pinheiro altíssimo, morto, seco, seco. E eu fiquei 6 meses solicitando para o meio ambiente que fossem cortar aquela. Cortaram depois de seis meses. Mas e Olha o só. risco de cair? Cair, os fios arrebentar, cair numa casa, cair numa Num criança, carro? um carro. É, exatamente. Então, assim, é tudo muito demorado. Carapicuíba é tudo muito demorado, Uhum. né? Eu fiz um vídeo falando sobre. Eu recebi, olha isso, eu recebi uma denúncia. Eu recebi uma denúncia do ginásio Ayrton Senna. 2 vídeos que fizeram lá dentro. E aí eu fui até a frente do ginásio, não sei se você chegou a ver esse vídeo, eu fui até a frente do ginásio. Tentei entrar no ginásio, não consegui. Estava fechado. Fechado. Aí eu fiz um vídeo e tal, botei, incluí esse vídeo que eu recebi, né? Falando do problema que não tem. Na Copa não tem mesa para as pessoas comerem. Tem 2 cadeiras que as pessoas comem na mão. O banheiro dos funcionários, pelo menos que foi mostrado, não tinha papel higiênico. Pessoas lá de dentro dizendo que era mentira. Eu mostrando o vídeo. As pessoas dizendo que era mentira. Funcionário.
Então, assim, quando é que você vai conseguir que melhore o município, sendo que as pessoas, diante de provas, ainda dizem, alegam que é mentira? Contestando fato, contestando prova. O que que tem que fazer para provar, né? O Que quê? tem que fazer para provar? Né? Dizendo que mentira, que é aberto, qualquer um pode entrar. Eu fui, meu Deus do céu. As portas estavam fechadas. Você Então entende? se abre para alguém especificamente, né? Né, só pode entrar quem faz o cadastro no Facilita Digital da prefeitura lá e tudo mais e tal. Se eu quiser conhecer, eu sou munícipe, meu Deus do céu, eu pago meus impostos, Aham. né? Eu fiz um vídeo, eu acho muito importante a realização de políticas públicas para a cidade, na área do esporte, do lazer, recreação. E aí na cidade nós temos lá o primeiro parque aquático, chamam de parque aquático, né? Chafarizinho lá. No Planalto. É. E assim, e não é uma crítica construtiva. Por quê? Porque você vai lá, tem um parque aquático. Aí você tem dois filhos, vamos dar um exemplo. Dois filhos, um de 9 e um de 12. Poxa, eu vou levar vocês hoje para um parque aquático. As crianças ficam loucas. Puta, um parque aquático, domingo, aquele sol, coisa e tal, verão. Tal. Vamos pro parque aquático. Aí você chega lá, o parque aquático só pode até 10 anos. Aí tudo bem, a de 9 não vai entender nada, pô, tá Meia sorrindo. Outro detalhe, sorrindo, alegre, entra. Ah, o seu filho não pode entrar. Aí o pai fica como? Com um filho chorando, o outro lá dentro, aí um com pirraça com o outro, porque são crianças. Aí se o pai fala, não, filho, vamos embora, não, vai chorar também. Então, assim, como que funciona aquele parque? Ah, são horários específicos. Mandaram uma mensagem, né, num vídeo que eu postei, e aí falando assim, mas o parque fecha para ter manutenção. Ok, tem que ter. Tem que ter. É Claro. correto. Só que assim, o parque só funciona de final de semana. É. Para a população até 10 anos, com 30 minutos de permanência. Vale ressaltar que você, pai, mãe, o seu filho entra, depois ele sai, fica na fila de novo e pode entrar quantas vezes quiser no período que funciona o parque. Mas aí os outros dias da semana não funciona ou funciona para alunos da rede pública. Então, sabe, é um negócio. Rede municipal, né? Rede municipal. Então, é um negócio assim que não é muito bem explicado. Vende-se uma ideia, Uma imagem. só que assim, tudo bem, é desse jeito que funciona, então explique. Eu de acho fato. que Carapicuíba é tudo muito superficial. Não se aprofunda nas coisas. Uhum. Você entendeu? Você viu aquele movimento das mães que tinham filhos em uma escola que a prefeitura queria remanejar essas crianças para uma outra escola, superlotar uma outra escola, só para que aquela escola onde estavam essas crianças que seriam remanejadas abrisse vagas para outras crianças? Ou seja, superlotaria uma escola para dizer que abriu vagas em outras escolas. Não abriu vaga. Você está superlotando uma outra escola. Aí as mães lá, os pais fizeram um movimento, a prefeitura voltou atrás. Recuou. Então assim, você precisa... Primeiro, sabe, eles tentam. Se colar, colou, beleza. Se não colar, a gente volta atrás, dá uma desculpa. É assim que funciona. Então assim, e em tudo, né, Jefferson? Difícil. Carapicuíba não é uma cidade feliz. Exatamente. Carapicuíba não é uma cidade feliz. Se você... Olha... você fala de Barueri, que não sei o que. Mas tem que falar, a gente tem que pegar exemplo do que funciona. Não é verdade? Então, assim, por que funciona Barueri? Porque teve 2 prefeitos ali proativos. E que pensaram numa cidade para o futuro. Planejamento. Desenvolvida. Em Carapicuíba não tem planejamento. É assim, vamos fazer se der certo, beleza. Se não der, não é algo momentâneo, né? Não é algo pro futuro. E assim, e aí eu vou falar, não é só nesta gestão. Todas as gestões. Sim. Carapicuíba nunca teve um planejamento. Nunca teve. Eu espero que as pessoas agora aprendam com os erros. Sim. Você entendeu? Que o Sérgio Ribeiro aprenda com os erros. Não pode falar do outro candidato do prefeito lá, porque nunca teve experiência nenhuma, né? Uhum. Então, assim, Osasco, por exemplo. Osasco tornou-se uma cidade feliz. A partir do Rossi, tornou-se uma cidade feliz. E eu morei em Osasco. Morei em Quitaúna. Exatamente na época que era o Parro e que do Parro veio o Rossi.
foi uma mudança abrupta, porque começou a ter planejamento. Então tornou-se uma cidade feliz, sabe? Que dá para os seus munícipes. Barueri dá para os seus munícipes. Ah, mas a saúde de Barueri é ruim. Pode ser. Se não fosse todo mundo de Carapicuíba para Barueri e tivesse que gastar dinheiro com gente de outro município, provavelmente Barueri tivesse uma saúde muito melhor. E vale a pena ressaltar aqui, o Gustavo, que a gente está falando, não, a gente não está querendo dizer que as outras cidades não têm problemas. Todas têm. Todas têm. Todas têm. Mas a nossa cidade a gente vê assim que Os problemas são mais escancarados. você vê, e novamente falando aqui, nós não estamos criticando uma gestão apenas. É a sequência do que aconteceu. Eu acabei de falar. Exato, porque às vezes, sabe o que acontece? O pessoal acha que é Tá tirando perseguição, pedra. daqui, tá falando mal daqui. É isso mesmo. Cara, tem os acertos, tem o que fez de bom e tem o que fez de mal, só que assim, são críticas construtivas. Só que o de mal tá superando o que fez de bem. Exatamente. E aí, as outras cidades têm esses problemas também, mas a gente vê que existe uma solução, existe uma esperança, é uma cidade onde o munícipe é feliz, aquilo que você falou, é feliz de estar. A gente vê a região, a gente vê Pirapora se desenvolvendo, que é uma cidade pequena. Exatamente. Tem os seus problemas, sim, bastante. Muitos. Mas desenvolveu. Jandira é uma cidade que tem muitos problemas, mas é uma cidade que você. Itapevi, o prefeito Igor, a sua gestão, o seu trabalho, vem desenvolvendo uma cidade muito e acabou lançando e desenvolvendo várias outras lideranças. Você vê Camila Godoy, a vereadora lá, que é uma pré-candidata também, a prefeita. Então, a cidade, ela se desenvolve em vários segmentos, até em gestores públicos também. Mas por que isso acontece? Porque você tem que ter gestores proativos. E comprometidos. Você entendeu? Carapicuíba, a gente vê o gestor, e eu vou falar por mim, pela minha percepção. A cada 15 dias, indo a Brasília, passar o chapéu e trazer uma esmola de 350 mil, 400 mil, e aí vem, gasta, daqui a 15 dias volta lá. Então assim, Carapicuíba é uma cidade que não gera emprego, não gera renda. Uma cidade, ela vive do quê? De renda. Como é que gera renda? Como é que é? Com arrecadação, empresas, né? Aí você vê assim... Aí, Jefferson, eu fico vendo assim, né, que agora a gente tá em pré-campanha e tudo mais, eu vejo o pré-candidato dizendo assim, eu trouxe muita empresa para Carapicuíba. Não, peraí. Empresa é aquilo que dá renda para o município. Empresa. Você trouxe o quê? Escritorinho de advogado? Não, pelo amor de Deus, não estou desmerecendo. Sim. Mas o que um escritório de advogado arrecada para o município? O que um escritório de contabilidade arrecada para o município? Aí você vai me dizer que você trouxe várias empresas? Não é assim que funciona, meu amigo. Tem que pensar grande, pensar grande. Uma cidade, Carapicuíba é uma cidade analógica ainda, né? Você não tem uma secretaria de tecnologia. Hoje o mundo é tecnológico. Como é que você pode não ter uma secretaria de tecnologia? Não é? Como é que você não pensa nisso? Então, falta muita tecnologia em Carapicuíba, né? Falta trazer empresas para Carapicuíba. Eu fico visualizando lugares ali em Carapicuíba que eu falo, meu Deus do céu, olha a perda de tempo, a perda de dinheiro que está rolando aqui por essa falta. É verdade. Né? Não se investe como deveria, por exemplo, num programa para idosos, para terceira idade. Né? Os idosos ainda são ativos, gente. Né? Idoso é ativo ainda. Você faz o quê? Um negocinho ali na INAC, onde era a INAC ali, para idoso. Meu pai foi ali, meu pai falou: eu não quero ficar. Não quero ficar, porque não é legal. E não tem idoso só lá, né? E você tem que pensar numa cidade grande. Uma cidade grande, eu falo na população, porque Carapicuíba ela tem 32 quilômetros quadrados. É uma cidade pequena, mas populosa. De extensão ela é pequena. E aí você pensar em fazer uma política pública voltada para os idosos, você não pode se concentrar em um lugar só. Por quê? Você tem que pensar na mobilidade desse idoso. Como que a pessoa, vamos lá, colocar um extremo, Vila Helena, o último bairro que faz divisa com Cotia. Como que o idoso vai sair de lá para vir até o centro, até o Ariston, para desenvolver umas atividades? Tem que ter polos espalhados pela cidade. Pensa na policlínica, por exemplo. Isso daí deveria ser no centro de Carapicuíba, porque uma pessoa que mora no meu bairro, mora ali na Vila Sul-Americana, mora na Vila Lourdes, precisa ir até policlínica e não tem carro. Precisa de ônibus. Ela vai pegar o ônibus até o centro de Carapicuíba até
o Vila Helena, até a Policlínica. Uhum. Eu Novo tenho que pegar Horizonte. dois funciona. ônibus, 2 ônibus para ir, 2 ônibus para voltar. Se ela não é idosa, ela vai gastar quanto aí? Mais de 20 pau, Aham. né? É justo? Não é justo. Por que não faz isso no centro de Carapicuíba? Sabe? Ah, não tem espaço. Meu, estuda Consegue. porque tem. Consegue. Isso. Só Tem querer. força de vontade, cara? Tem. Show de bola. Gustavo, nós estamos chegando aqui nos momentos finais desse Que nosso pena. bate-papo. Gostei. Foi muito agradável, muito bacana. As pessoas que têm nos acompanhados aqui, sigam Gustavo Lima de Carapicuíba nas redes sociais. E eu gostaria aqui que você deixasse as suas considerações finais e divulgasse também, falasse as suas redes sociais para as pessoas te acompanhar também. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Adorei. Eu gosto de bate-papo. Se deixar, eu fico aí o dia inteiro falando. As minhas redes sociais são no Instagram GLimaCarapicuíba e no Facebook, cara, bota lá Gustavo Lima, acho que você me acha. Se é alguma coisa assim, eu não sei o arroba, mas é Gustavo Lima. Gustavo Lima. No Facebook é isso, né? Não tenho Twitter, não gosto, essas coisas todas. Que é X agora, né? Aham. X. X. Enfim. Top. Muito obrigado, Jefferson. Eu que agradeço aí a sua Desejo muito participação. sucesso, viu? Para nós, né? Deus te abençoe nesse ano de 2024, que seja um ano Tá de sendo abençoado. colheitas, Será? né? Plantamos e agora vamos colher, É né? isso aí. Então, muito obrigado pela sua participação Eu que aqui, agradeço. Gustavo, nesse bate-papo. E eu gostaria de agradecer você também que vem nos acompanhando aí ao longo desses 12 meses já. Já batemos mais de 500 inscritos no nosso canal, mais de 10 mil seguidores no Instagram. E eu agradeço a todos vocês. Fique ligado. Toda terça, toda quinta, a partir das 19 horas, nós temos um encontro aqui, um bate-papo, para mostrar a realidade, para falar um pouco sobre nossa região, sobre Carapicuíba. Muito obrigado pelo apoio, pela ajuda de cada um de vocês. Um forte abraço, até a próxima. Valeu!